Fala galera ligada no Resenha Bros, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar sobre tudo o que aconteceu em relação à Nintendo nessa semana. Tem bastante coisa para a gente falar, jogos novos que foram anunciados, também ao lançamento de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Tem também uma notícia muito triste, né, falando sobre a Activision Blizzard com acusações de assédio sexual e moral, enfim. Mas vamos começar falando sobre um assunto mais leve, que é o Game Awards. O Game Awards, para quem não sabe, é como se fosse o Oscar dos games, né? E nesse ano vai ter a premiação agora em dezembro, e alguns títulos que estão disponíveis no Switch estão concorrendo em diversas categorias. Então, por exemplo, para o game do ano, o Metroid Dread está concorrendo. Na categoria Melhor Jogo Multiplayer, tem 2 jogos que estão disponíveis para o Switch lá, que é o Monster Hunter Rise, que é inclusive um jogo que está só disponível para o Switch, e o Knockout City. Na categoria Melhor Jogo Independente, tem o Death's Door e Loop Hero, são 2 jogos que estão jogos indie, que estão disponíveis no Switch, concorrendo com outros. No Melhor Jogo Mobile, a Nintendo tem como representante o Pokémon Unite. No jogo mais antecipado, a sequência do The Legend of Zelda Breath of the Wild. No melhor jogo familiar, é engraçado, porque tem 5 concorrendo e 6 e 5 são da Nintendo, né? Então tem o WarioWare Get It Together, Super Mario 3D World mais Bowser's Fury, New Pokémon Snap e Mario Party Superstars. E quem está concorrendo com eles é o It Takes Two. E na categoria Melhor RPG tem o Monster Hunter Rise de novo e o Shin Megami Tensei 5, que acabou de ser lançado, concorrendo aí com outros de outras plataformas. Não vou falar a lista de todos, os que não estão no Switch também, porque muita coisa, vai ficar muito maçante, mas vocês podem olhar lá no @resenhabros no Instagram, que tem lá um post com todos os jogos que estão concorrendo, né? E daí tá sublinhado quais são os disponíveis para o Switch. Outra notícia dessa semana foi que a Warner confirmou um jogo que é como se fosse um clone do Smash, assim como teve aquele Nickelodeon All-Star Brawl. E esse game vai ser gratuito e tem o nome de Multiversus. Só que a grande notícia da semana, na verdade, não é o anúncio do lançamento do game, mas o fato de que ele não foi anunciado para o Switch. Porque já tinha muitos rumores sobre esse game que estaria sendo desenvolvido e tal. A Warner confirmou, mas confirmou só para todas as outras plataformas, menos o Switch, né? Então para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Então ficou aí uma decepção para os fãs da Nintendo. Mas para quem curte outros, né, games, joga aí em outras plataformas, saiba que parece ser bem legal assim o roster, né, dos characters que tem para você jogar. Então, por exemplo, tem super-heróis que nem Mulher Maravilha, Arlequina, Super-Homem, Batman. Também personagens de desenhos, o Tom e Jerry, Salsicha, né, também personagens de séries e filmes live action, como a Arya Stark do Game of Thrones. Então é uma mistureba bem grande aí de personagens, todos dentro do guarda-chuva da Warner, e parece ser interessante. Pena que não veio para o Switch, vamos esperar que no futuro chegue, nem que seja com um pouco de atraso. Essa semana também foi marcada pelo lançamento do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Foi o grande lançamento aí do mês e um dos grandes lançamentos para o final do ano da Nintendo. Só que o jogo não foi tão bem recebido, né? E para quem não lembra, né, o Brilliant Diamond e Shining Pearl, na verdade era o Pokémon Diamond e Pearl, que foi lançado originalmente para o DS em 2006. E aí eles fizeram esse remake com um gráfico assim que deixou um pouco a desejar, porque eles pegaram o mesmo tipo de gráfico que tinha lá no DS e tentaram simplesmente modernizar. Só que o Switch é um console muito mais avançado do que era o DS naquela época. Então acabou que ficou meio esquisito o aspecto visual, porque você tem aqueles personagens cabeçudinhos, assim, como se fossem bonequinhos, tipo um Funko mesmo, mas não parece que não casou tão bem com o visual do Switch, ou melhor, com toda a capacidade técnica que tem o Switch, porque você tem jogos que nem o Pokémon Sword and Shield, que tem personagens renderizados como se fossem animes mesmo, né? Enfim, não precisa ser dessa maneira tão simples. Então, o aspecto visual do jogo ganhou críticas nesse sentido
E, bom, mas pelo menos em relação à trilha sonora, o pessoal gostou bastante, porque a trilha sonora original já era boa e ela foi remasterizada. Então esse foi um ponto positivo, né? Mas a questão visual incomodou, por exemplo, porque assim, se você pega esses personagens cabeçudinhos, que são todos... eles são todos padronizados, né? Como se fossem todos do mesmo tamanho, tem mais ou menos o mesmo formato. Então, quando você pega, por exemplo, para enfrentar um inimigo, não dá a sensação de, sabe, de enfrentar alguém que realmente é ameaçador, porque ele tem ali um visual muito parecido com o seu, ou como todos os outros NPCs do jogo. Então a parte visual ganhou críticas nesse sentido. Em relação à jogabilidade, o jogo continua com algumas fórmulas antigas que a franquia do Pokémon parecia ter deixado para trás, como por exemplo os encontros randômicos, né, com Pokémons quando você está caminhando no meio do mato, da grama. Por outro lado, a expansão da área subterrânea foi uma adição muito bem-vinda. A IGN, a Nintendo Life elogiaram bastante essa parte do jogo, porque agora ela inclui outros biomas e com isso outros Pokémons nômades e raros. Né? Isso consertou o erro da falta de Pokémons de fogo que tinha no jogo e também incluiu decks novos de Pokémon Platinum. O problema dessa área subterrânea é que nela você pode capturar os Pokémons raros logo no início do jogo. Então, na verdade, assim, é legal, tem bastante coisa legal nessa parte subterrânea, foi uma adição muito bem-vinda. Mas o fato de você poder pegar esses Pokémons tão OP quebra o desafio do jogo, né? Porque se você fizer isso, você vai conseguir vencer a maioria dos campeonatos sem nenhum desafio, porque você vai ter um Pokémon muito mais forte que a maioria dos seus oponentes, pelo menos no início do jogo. E outra vantagem dessa região subterrânea, que foi elogiada pela IGN, pela Nintendo Life, é justamente o fato de que nela não tem esses encontros randômicos de Pokémon que você tem na superfície quando está andando no meio da grama. Em relação à performance, o jogo não apresenta nenhum tipo de problema, nenhum frame drop, nem nada. Isso foi uma unanimidade entre todo mundo que avaliou o game. Então, assim, a conclusão na maioria dos portais aí foi de que o jogo não é ruim, né? Mas definitivamente ele não é... Ele é um dos piores dos remakes que a Pokémon tem feito dos seus jogos antigos. Então, não parece que é a Ultimate Version, sabe? Daquele jogo, assim. Ficou uma coisa assim... Beleza, você refez o jogo, mas ele continua datado em alguns aspectos que poderiam ter sido atualizados, como os encontros randômicos com Pokémons. O visual poderia ter sido mais bem trabalhado. E, por outro lado, tem essa questão também de você desbalancear o jogo, colocando alguns Pokémons muito fortes no subterrâneo. E aí, se você consegue capturá-los, você fica muito OP para os desafios, né, para as batalhas turn-based Pokémons. Então, assim, para quem tem muita nostalgia sobre o game, talvez valha a pena pegar, mas para os outros fãs, acabou que não tem tantas novidades assim para valer a pena você pegar o jogo. E eu acho que também essa estreia do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl acabou sendo um pouco ofuscada pelo fato de a gente estar a alguns meses do lançamento do Pokémon Legends Arceus, que é um jogo que tem uma pegada muito inovadora, né? Uma dinâmica bem diferente para um jogo de Pokémon. Então, ele acabou ficando na sombra desse game que está prestes a ser lançado. Eu, por exemplo, não peguei esses jogos justamente porque eu estou pensando também em pegar o Pokémon Legend Arceus já agora em janeiro, que é quando ele vai ser lançado. Vamos passar agora para algumas notícias mais curtinhas. Primeiro sobre o Mario Kart Home Circuit. O jogo ganhou uma atualização. Então agora você tem novos personagens, tem um modo novo que permite que até 4 pessoas joguem ao mesmo tempo, no mesmo circuito. Tem um recurso do split screen, então se tem 2 pessoas jogando, você pode olhar para a mesma TV e a tela vai ser dividida no meio para os 2 karts, que isso não tinha antigamente. E aí também tem algumas novas customizações, por exemplo, uma customização do Luigi Circuit, além de 3 novas pistas. Então são várias novidades para quem curte o game, né? Novos personagens, pistas, modos, que vale a pena para quem gostou desse game tão inusitado, que ele tem basicamente um carrinho de controle remoto para você controlar e fazer a pista no chão da sua casa, utilizando a realidade aumentada. Outra notícia dessa semana, mais curtinha, é que a Playtonic confirmou a sequência do Yooka-Laylee 3D. Para quem não lembra,
A Playtonic é aquela empresa que foi fundada pelos mesmos criadores da Rare, né, que foram aqueles que criaram Banjo-Kazooie na época lá do Nintendo 64. E eles fundaram essa empresa há alguns anos com o intuito de fazer jogos com aquela mesma pegada, daqueles clássicos antigos. A Rare também era responsável pelo Donkey Kong Country. Então, a Playtonic lançou o Yooka-Laylee, que é basicamente dois personagens bem parecidos com Banjo-Kazooie, né? Só que, no caso, um 3D platformer baseado nos jogos do Banjo-Kazooie, mas o 3D não foi tão bem recebido. É um jogo ok, eu até tenho esse jogo, ele realmente... Ele não é horrível, mas ele não tem... ele tem alguns problemas de game design. Por exemplo, os personagens se movem muito lento para o tamanho do jogo, e você não tem tanto controle em algumas situações, porque eles brincam com a coisa de você ter alguns poderes, né, algumas transformações, que nem no Banjo-Kazooie original, que você virava uma formiga, né, um jacaré, só que os controles não são bons. E num jogo 3D platform, é muito importante você ter controles bons e precisos, né, porque senão você erra um pulo, uma plataforma e fica com a sensação de que a culpa não é sua, sabe, é do jogo que não foi muito bem feito. Né, isso é um problema de game design bem simples, até bem básico, dos 3D platformers. Mas depois, a Playtonic lançou o jogo Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que aí é um jogo baseado no Donkey Kong Country. Então é 2D, platform e tal. E esse é um jogo muito bom, fantástico. Então parece que eles erraram um pouco da mão no primeiro, mas consertaram, foram muito bem no segundo. Então agora, como eles vão fazer mais um jogo, né, 3D platformer, aí, a sequência do Yooka-Laylee original, tendo passado por essa experiência que foi muito boa do Impossible Lair, que foi um jogo muito bem recebido e realmente fantástico, existe um hype grande para que esse jogo saia melhor do que o original 3D. Vamos ver se vai ser capaz de competir, ou pelo menos ganhar boas críticas assim, para se equiparar aos grandes 3D platformers do momento, como o Super Mario 3D World e o 3D e o Odyssey também, né? Bom, pessoal, mais uma semana se passa e é mais uma semana com a novela da Rockstar em relação à trilogia GTA, né, que poderia ter sido um lançamento tranquilo, o pessoal gostando do game, jogando tal, tá ainda repercutindo muito por conta dos bugs. E aí, durante essa semana, a Rockstar veio a público falar sobre o game pela primeira vez, porque até então, quem tinha se pronunciado tinha sido só a desenvolvedora, a Groove Street Games. Então, a Rockstar disse o seguinte, abre aspas, primeiramente, queremos pedir desculpas a todos que encontraram erros nos jogos. A série GTA é especial para nós e para os fãs ao redor do mundo. As versões dos jogos foram lançadas num estado que não alcançou o nosso padrão de qualidade, nem o padrão de qualidade esperado por nossos fãs. Temos planos de arrumar os problemas técnicos e melhorar o game. Com os nossos updates, o jogo alcançará o patamar de qualidade que merece. Em alguns dias será lançado um update para arrumar uma série de problemas. Fecha aspas. E aí, depois deles fazerem esse pronunciamento, basicamente no dia seguinte, no sábado, foi lançado um patch para arrumar vários dos bugs do jogo. Só que não incluía o Nintendo Switch. A princípio era para todas as outras plataformas, menos para o Switch. Só que isso foi no sábado. Aí na segunda eles lançaram uma atualização para o Switch também. Mas assim, cara, tiveram alguns youtubers que testaram e eles viram que vários dos bugs que foram listados como se tivessem sido arrumados já nessa atualização, na verdade permanecem. E isso para todas as plataformas, para o Switch, para o Xbox, para o PlayStation. Então assim, lamentável, né? Os caras falarem que vão arrumar, aí eles colocam lá a lista de bugs arrumados naquela atualização e o pessoal testa e os bugs continuam lá, né? Então, enfim, a Rockstar precisa se comunicar direito com o pessoal, ser franca, né? E ter certeza de que o bug realmente não vai acontecer antes dela falar que já arrumou, porque senão fica ainda pior, né? Parece que ela tá tentando enganar todo mundo. E o último assunto que eu queria falar aqui com vocês é sobre algo que é bem mais sério, né? Não é o tipo de assunto que a gente costuma tratar aqui no programa, mas é totalmente necessário a gente falar sobre ele. É que o presidente da Activision Blizzard, que é o Bobby Kotick, e outros funcionários do alto escalão da empresa foram acusados de assédio sexual e moral. O escândalo estourou durante essa semana e envolve não só o presidente, como outros, né, funcionários do alto escalão.
mas aí pegou muito mal pro Bob, porque teve um áudio vazado dele, no qual ele está ameaçando de morte um outro funcionário da empresa. Por enquanto, Bob ainda é presidente da Activision Blizzard. Eu estou gravando o podcast no dia 23 de novembro, mas ele fez um pronunciamento dizendo que caso essa questão não seja solucionada nas próximas semanas, ele vai se demitir, né? Pedir demissão, que ele já deveria ter feito. Pelo menos a Nintendo se pronunciou sobre o assunto, né? O Doug Bowser, presidente da Nintendo of America, mandou um e-mail que foi publicado depois dizendo o seguinte, abre aspas, eu tenho acompanhado o desenrolar das acusações de assédio sexual e moral da Activision Blizzard. Eu acho que esses relatos são angustiantes e perturbadores. Eles vão contra os meus valores e a política da Nintendo. Toda empresa da indústria deve criar um ambiente onde sejam respeitados e tratados de maneira igual, e saber das consequências caso não façam isso. Fecha aspas. Então, pelo menos, a Nintendo se pronunciou sobre o caso. Não de maneira oficial, porque não foi um comunicado da Nintendo, foi um comunicado do Doug Bowser. E aí, meio que a Nintendo, ela deixou, ela confirmou que era verdade. Assim, foi como se tivesse vazado o e-mail dele falando sobre isso. Mas é aquele vazamento meio que intencional. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a Nintendo ela tem muita dificuldade em entrar em assuntos polêmicos, né? Ela evita ao máximo. E, às vezes, são assuntos que são necessários você falar, né? Por exemplo, questão de racismo, de homofobia, enfim. Mas, pelo menos, o Doug Bowser falou, né? Talvez até tenha pegado mal dentro da Nintendo, porque não parece ter sido uma coisa planejada, uma coisa institucional. Mas, pelo menos, ele falou. Acho melhor o cara falar do que não falar. Ele fez a parte dele, sabe? Se a Nintendo resolver que ele está falando que não devia e deve demiti-lo, pelo menos ele lavou as mãos e falou, eu fiz a minha parte aqui, né? Eu falei o que eu acho e eu falei em nome da Nintendo. Então, acho que ele fez bem nesse sentido e acho que a Nintendo só tem a ganhar com esse tipo de declaração. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês sobre a Nintendo nessa semana. Muito obrigado por escutarem até aqui. Não se esqueçam de seguir o podcast Resenha Bros no seu agregador de podcast ou de seguir a gente lá no YouTube, é só procurar o canal Resenha Bros, você escuta por lá, tem imagens também. E também de seguir a página no Instagram, @ResenhaBros. Valeu por escutarem até aqui, galera, e até a próxima.